bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Quando a mídia é notícia, um dos dois tem problemas, a mídia ou a notícia. No nosso caso, é diferente. Quando a mídia é notícia, tanto a mídia como a notícia estão complicadas. Isso ficou visível exatamente há uma semana, durante e em seguida ao Seminário Internacional sobre a Convergência de Mídias. A mídia brasileira, impressa ou eletrônica, sofre de uma visível alergia à exposição pública. Não é modéstia ou discrição, parece ser uma aversão natural à transparência. Ela, que tanto clama por claridade e por limpidez, justamente quando os holofotes voltam-se para ela, o resultado sai truncado. Ora, a mídia e a imprensa são ferramentas da sociedade. Ela não apenas precisa saber o que se passa no campo da comunicação, mas tem o direito inalienável de ser informada com precisão sobre tudo que lhe diz respeito. E justamente nesta questão crucial, a mídia oferece ao seu público um material informativo distorcido e manipulado. A controvérsia é simples. A mídia não admite qualquer regulação porque considera regulações como interferência e ameaça à sua independência. Sob o ponto de vista estritamente teórico, é correta esta posição das corporações da mídia, mas há regulações e regulações. Há restrições arbitrárias e há restrições necessárias. Nossa Carta Magna, por exemplo, interfere na programação de TV, obrigando-a a ajustar-se às faixas etárias. Nos Estados Unidos, pátria da livre iniciativa, uma comissão do Senado, criada há mais de 70 anos, impede a concentração de empresas de mídia numa mesma região. Neste mundo globalizado, interdependente e sujeito a tantas bolhas e rupturas, sem o mínimo de regulação, teremos o caos. A cobertura do Seminário de Brasília foi capenga, para dizer o mínimo. Ela precisa ser passada a limpo. É o que pretendemos fazer nesta edição do Observatório da Imprensa. Discussão sobre a regulação da mídia brasileira no seminário organizado pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República foi alvo da mídia. Durante 2 dias, especialistas internacionais e representantes de veículos de comunicação debateram os impactos das mudanças tecnológicas na era digital. Mas a imprensa preferiu a polêmica. Editoriais e matérias criticaram a posição do ministro Franklin Martins. Nenhum setor, nenhum grupo tem poder de interditar a discussão. A discussão está na mesa, está na agenda. Ela terá de ser feita. Ela pode ser feita num clima de entendimento ou num clima de enfrentamento. Eu acho que é muito melhor fazer num clima de entendimento. As entidades ligadas ao setor reagiram à determinação da Secretaria de Comunicações de implantar a regulação. A regulamentação da mídia no Brasil está apoiada no Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, que se encontra defasado em relação às novas tecnologias. A proposta da Secretaria é enviar um anteprojeto à presidente eleita Dilma Rousseff. Regular esse processo de convergência é um tremendo desafio e uma grande necessidade para todo mundo. Porque sem regulação não se estabelecem regras claras, não há segurança de como atuar. E mais do que isso, não há uma interferência da sociedade em como produzir um ambiente estável, um ambiente com perspectiva e um ambiente onde os interesses da sociedade prevaleçam sobre todos os demais. Para contribuir com o processo de regulação da mídia, convidados estrangeiros debateram as experiências em seus países. We seek to support and protect consumers across the UK. We seek to secure the interests as guided by Parliament. We promote competition and innovation. We are responsible for maintaining the communications infrastructure in the UK.
Although FCC commissioners have an expansive policy perspective, the statutory framework forces them to regulate under separate titles of the Act for cable, for mobile wireless, for broadcast, and for telephony. Se excluye que quien tenga en una misma ciudad, nadie puede tener en adelante el canal de televisión abierta y el sistema de televisión paga. Además, se establecen cuotas de participación en el mercado. Y esto no está inspirado en ningún país socialista, sino en alguna de las normativas de los Estados Unidos de Norteamérica, que también fijan límites a las participaciones y a las posiciones dominantes en los mercados. Entonces, ningún operador de sistema de televisión abierta o radio va a poder dirigirse potencialmente a más del 35% de la población argentina. Todo o problema da concorrência, de eventual concorrência nas telecomunicações, ou se quiserem das comunicações eletrónicas, como se chama, sobre o problema dos conteúdos, e já não tanto sobre o problema do acesso a redes, o que é espantoso. Portanto, neste momento os conteúdos são de facto o problema central da discussão regulatória. A perspectiva do legislador português é, tanto quanto possível, transferir as competências do atual regulador para uma estrutura de autorregulação. E a autorregulação da imprensa em Portugal é um bocado como aquela peça que todos conhecem, À Espera de Godot. Nunca vi declarações de amor mais apaixonadas pela autorregulação. Se perguntarem a um jornalista, autorregulação, a um patrão, autorregulação, obviamente, não é? Portanto, estou convencido, se perguntarmos a 100 jornalistas e patrões de imprensa se são a favor da autorregulação, se perguntarmos a 100, vamos ter 120 respostas favoráveis. Portanto, estamos, por tanto, en un entorno convergente en el que los contenidos ya no se producen solo para un medio o para un dispositivo. Hoy, yo creo que todos en esta sala estaríamos de acuerdo en que la producción del contenido se hace con una perspectiva multiplataforma, multidispositivo, multiusuario, y por lo tanto, en el ámbito no solo de las telecomunicaciones, de las comunicaciones electrónicas, sino también de la producción de los contenidos. O representante da Unesco, Toby Mendel, condenou a interferência política no sistema de concessões de rádio e TVs e defendeu a centralização da tarefa a uma agência reguladora ou a autorregulamentação. No meu país, Canadá, tem um sistema autorregulatório. E eu acho que no Brasil, e talvez seria uma boa alternativa. Em outros países, isso cabe ao regulador. Franklin Martins também criticou a política de concessões de emissoras a parlamentares, bandeira deste observatório desde sua criação. Criou-se na área de comunicação uma situação que foi um pouco terra de ninguém. Todos nós sabemos que deputado e senador não pode ter televisão. Mas todos nós sabemos que deputados e senadores têm televisões através de subterfúgios os mais variados. Está certo? É evidente que está errado. Por que não se faz nada? Porque eu acho que a discussão foi sendo o tempo todo contida, foi sendo o tempo todo evitada, e agora é uma oportunidade para que se discuta tudo isso. O faturamento na área de telecomunicação também foi tema dos debates. O setor ganha pelo menos 13 vezes mais do que o da radiodifusão. Um mercado rico que fatura bilhões, mas ainda carente de uma legislação mais adequada. Se não houver um processo de discussão público, aberto e transparente, que coloque na mesa os interesses de cada um legítimos e se resolva eles à luz dos interesses nacionais, quem vai regular não é o debate, não é o mercado, não é o Congresso. Quem vai regular é o mercado. E quando o mercado regula, quem ganha é o mais forte. Para debater essa questão de regulamentação dos meios de comunicação em nosso país, estão conosco em Brasília o jornalista e professor da UNB, Vinícius Lima, e ao lado dele, Guilherme Canella, coordenador de comunicação e informação da Unesco no Brasil. Aqui no estúdio do Rio, o pesquisador e professor Fernando Latman Veltman, da Fundação Getúlio Vargas.
Vamos começar com o Vinícius Lima, que é sociólogo, jornalista, doutor, pós-doutor em comunicação pela Universidade de Illinois e também pós-doutor pela Universidade de Miami, Ohio. É fundador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da UNB. Acompanhou como assessor as decisões sobre o tema comunicação nas respectivas subcomissão e comissão da Constituinte de 1987 e 88. Vinícius Lima, você acompanhou o seminário, inclusive acompanhou em nome do nosso site, do Observatório da Imprensa, portanto você tem uma visão de como foi esse evento e pode comentar como foi, nós vimos como foi a cobertura para nós leitores que não estávamos em Brasília, parecia que foi um rolo compressor do governo querendo obrigar a criar um confronto e engolir um tipo de regulamentação. Em suma, como é que foi a sua visão desse evento da semana passada? Boa noite, Dines. Boa noite aos telespectadores. Eu devo te confessar, Dines, que a cobertura que a grande mídia ofereceu a esse evento me entristeceu. Eu fiquei realmente triste, porque apesar de acompanhar, como você sabe perfeitamente, criticamente a mídia, fazendo o trabalho de observação da imprensa no Observatório da Imprensa já há muitos anos, eu não esperava que uma oportunidade dessa, de ter aqui no Brasil representantes de 3 organismos internacionais, representantes das democracias mais importantes do mundo, e de 6 países diferentes, inclusive um da América Latina, falando, descrevendo, explicando como a regulação da mídia é feita nos seus respectivos países, não fosse objeto da atenção jornalística da nossa grande mídia. Realmente foge da minha capacidade de entender. E a outra coisa que me entristeceu foi a forma absolutamente distorcida, né, que recebeu da cobertura que foi feita da fala de abertura do seminário feita pelo ministro Franklin Martins. A fala dele está disponível na internet, tanto em vídeo quanto em português, impressa, pode se imprimir, e qualquer pessoa poderá ouvir ou ler e ver que a fala dele foi uma fala cujo tom principal foi o tom do entendimento, da busca da negociação, da necessidade de se fazer a regulação, que é uma coisa comum nas democracias do mundo. E, no entanto, como você mostrou na abertura, o que se pensou da fala dele foi uma frase isolada num contexto onde ele estava fazendo a defesa do entendimento e não do enfrentamento, como apareceu na grande mídia. Então, realmente, a minha impressão geral é essa. Eu fiquei entristecido com a cobertura e com a perda de oportunidade de ampliar o espaço público de um debate fundamental, do meu ponto de vista, incontornável, que terá que ser feito, queira a grande mídia ou não. Isso e eu estou convencido também que é de interesse dos grupos empresariais que lideram a atividade do Brasil de que esse debate, essa regulação, finalmente aconteça.